A forma de procurar médico para atendimento está mudando e nós vamos conhecer como é que essa nova geração digital está fazendo isso de uma forma simplificada. É um mecanismo internacional chamado Doutoralia e através disso as pessoas entram em contato com facilidade com os médicos. Nós vamos saber os detalhes conversando aqui com o diretor para o Brasil, que está conosco aqui, o Carlos Eduardo Lopes, conhecido como Cadu Lopes profissionalmente. Ele foi durante muito tempo dirigente de empresas de telefonia e pela experiência em administração, bons resultados, foi então encontrado por esse grupo internacional, que já está em 3 países da América Latina e cresce muito no Brasil, para gerir para o Brasil, também países vizinhos, esse trabalho. Nós vamos entender como é que funciona isso. Formado em administração, né, Carlos? Lembrando que você passou, então, pela Universidade de Santa Catarina, seu estado, Universidade Federal de Santa Catarina, Administração, fez MBA em Gestão de Pessoas, também fez especialização nos Estados Unidos, então tem um conhecimento bastante grande de administração, além da prática. E agora está com um desafio novo, porque é aquelas coisas que a gente não espera e que acontecem, surgir algo diferente, que facilita a conexão do médico com o paciente. Teve alguma restrição da classe médica? Como foi quando a notícia apareceu dizendo que agora, pelo celular ou de qualquer forma, você poderia marcar uma consulta? Bem, boa noite, Vili. Boa noite, telespectadores. Foi uma mudança bem interessante profissionalmente. Foi um friozinho na barriga, né? E a gente iniciou esse projeto no Brasil do zero, do nada. E aí os resultados desses 2 anos mostram, respondendo a sua pergunta, que não teve resistência da classe médica e nem resistência dos pacientes, dos usuários. A gente percebeu que o mercado brasileiro se mostrou muito promissor. Os resultados realmente são muito bons, acima das nossas expectativas. E eu acredito que o motivo disso é porque o brasileiro é muito conectado, né? O povo brasileiro, ele se envolve muito no meio online, no meio digital, e isso faz com que a plataforma tem uma aderência muito grande, tanto dos profissionais quanto dos pacientes. Como é que funciona? Antigamente você iria para uma lista telefônica no passado, depois para a internet, e meio que aleatoriamente ou por indicação de alguém ia chegar até um consultório. O que mudou de lá para cá? Vamos pegar um exemplo prático. Uma mãe que tem um filho, enfim, tem um problema, precisa de um especialista e verificou isso às 2 horas da manhã. No caminho anterior, no caminho tradicional, o que ela tem que fazer? Ela tem que esperar. Primeiro ela pode consultar e pegar o telefone desse profissional de saúde, aí ela tem que esperar o outro dia, o horário comercial, para fazer a ligação, esperar ser atendida, aí fazer as perguntas com relação a plano de saúde, com relação à especialização, aos procedimentos, aos valores, enfim, e a partir disso tomar a sua decisão. Esse é o caminho normal. Isso leva muito tempo, tem vários bloqueios nesse percurso. Com a Doutoralia, são 3 passos, acessar, achar e agendar. Então, com poucos cliques na mão, ela faz a mesma busca no Google, no segundo clique ela entra na plataforma Doutoralia e ali ela tem a relação dos profissionais de saúde, que ela pode tomar a decisão dela com credibilidade, baseada nas opiniões, baseado no plano de saúde que atende, baseado nos procedimentos que atende e, principalmente, essa mãe ela pode entrar na agenda do profissional de saúde e marcar a consulta na hora, imediatamente. Então, o que nós fazemos? Nós aproximamos esse paciente, esse usuário, com os profissionais de saúde. E aí os profissionais de saúde são os doutores e também os psicólogos, dentistas, nutricionistas, outras classes também. Então, nós facilitamos, nós tornamos esse relacionamento mais humano através da tecnologia. E a possibilidade do atendimento, como é que vai ser? Ele sendo por plano de saúde ou sendo pago? Tudo isso a pessoa pode saber, pode ter informação na hora que ela abre. E essa ficha que ela vai receber do médico escolhido é completa nesse sentido? Sim, é completa nesse sentido. O pagamento ou o relacionamento financeiro entre o paciente e o profissional de saúde, ele continua igual, né? Dentro do consultório, enfim. O que nós fazemos é a entrega da informação com credibilidade. Para fazer um paralelo muito simples, mais fácil de explicar, a revolução que o Booking.com fez na área de hotéis, que o Airbnb fez, que o Trivago, TripAdvisor e tantas outras startups mundiais focadas na experiência transformaram esses segmentos, o mesmo a Doutoralia está fazendo na área da saúde. Não só no Brasil, mas em mais de 15 países do mundo. Nós somos a maior plataforma de saúde do mundo. E vamos contar então como é que nasceu. Foi na Polônia?
Nasceu na Polônia o grupo DocPlanner e que esse grupo adquiriu o segundo gigante, que é a Doctoralia, que era da Espanha. Então, essa fusão tornou o maior conglomerado aí de saúde no mundo, né? Como eu disse, a gente tem operações em 15 países e a partir aqui de Curitiba, a partir do escritório de Curitiba, nós atuamos em todo o território brasileiro. Nós temos equipes, nós temos mais de 200 funcionários só em Curitiba e outros 260 espalhados no restante do país, né, do Brasil e também no Chile e Peru. Então, a partir aqui de Curitiba, nós atuamos nesses 3 países. A adesão do médico, como é que acontece? Ele tem que estar disposto a participar para que ele apareça na busca? Como é que é? Atualmente, nós contamos com mais de 600 mil profissionais de saúde disponíveis na nossa plataforma. Para o profissional de saúde, nós temos 3 modalidades. Tem o plano básico, onde ele não paga nada, é gratuito. Então, convido aos profissionais de saúde que queiram se inscrever e começar a sua reputação digital. Ele é um plano básico, gratuito. Nós temos o plano premium, que é um plano pago, onde esse profissional de saúde ele pode abrir o agendamento online. E aí um dado relevante, Vili, que 44% de todas as primeiras ligações realizadas para os profissionais de saúde não são atendidas na primeira vez. Isso é perda. Isso é perda de tempo por parte do paciente. Isso acontece anteriormente a esse projeto, quer dizer, havia muita perda e a ideia é que não se tenha mais perda de ligação. Exato, porque na medida em que você pega a sua agenda, você é profissional de saúde, pega a sua agenda e disponibiliza no meio online aos pacientes, para eles entrarem e marcarem a sua consulta no horário que mais convém, você não tem essa perda. Concorda? Você não tem essa perda. Então, vamos resgatar esse exemplo que eu dei agora há pouco do meio tradicional, de você ligar, esperar o horário comercial, esperar ser atendido, pegar as informações. No meio digital, o caminho é muito mais curto, é muito mais direto. E nós atuamos também na outra frente, que é a frente de não comparecimento às consultas. Existe uma média entre 20% e 30% de não comparecimento das consultas. E todas as consultas, de 20% a 30%, não ocorrem, não acontece. Isso é prejuízo para os profissionais de saúde e também é ruim para os pacientes. Na medida em que você usa o aplicativo Doctoralia, a plataforma Doctoralia, ou no site ou no aplicativo, nós aumentamos o engajamento desse usuário, desse paciente, através de mensagens por WhatsApp, por SMS, por e-mail, para garantir a presença dele nessas consultas. E caso ele não possa ir, é muito mais fácil você cancelar. E permite que esse profissional de saúde, automaticamente, ele pode configurar que ele antecipe as consultas posteriores. Imagina que mudança radical. Você tem uma consulta às 15 horas, de repente você recebe uma mensagem, olha, você gostaria de antecipar sua consulta para 1 hora, ou para o meio-dia, ou mais cedo? Porque a gestão dessa agenda ela ocorre facilitando a vida das secretárias, facilitando a vida dos profissionais de saúde e principalmente dos usuários, dos pacientes, né? É curioso porque há realmente um tempo perdido da parte do paciente, uma reclamação que é histórica, é o tempo para ser atendido pelo médico, né? Isso é tradição. E do lado médico também tem o problema da falta das pessoas, que se chega a 20% é um prejuízo considerável no final do mês de tempo perdido. Nessas duas pontas, o problema fica menor? Fica muito menor, porque você organiza, você simplifica, você usa a tecnologia e todos os recursos disponíveis para facilitar esse caminho. E aí é interessante pensar que nos outras áreas da economia, nós temos soluções focadas na experiência, nós temos, como eu disse, né, o Booking.com, o iFood, o Trivago, o Airbnb, TripAdvisor, enfim. E para a área de saúde até então não tinha. E na área de saúde a gente está trabalhando com 2 principais pilares, que são tempo e saúde. Quando você tem um problema de saúde consigo ou com algum familiar, você torna o tempo elástico, você torna o tempo ainda mais importante. Você quer resolver, você quer tratar, você quer ser atendido, você quer ter mais tempo conversando com esse profissional de saúde, não sobre burocracia, não investindo tempo com agendamento, mas sim com olho no olho, com um bom atendimento, a partir da secretária, a partir do profissional de saúde. Então, nós facilitamos esse meio de campo para que ele possa tornar esse atendimento mais humano. Do ponto de vista do médico, ele pode entrar no modelo gratuito, que não há custo para ele, e ele tem 2 outras etapas que ele pode crescer daí como cliente num valor maior. O que ele tem de compensação? Como é que a empresa trabalha com isso? Nós temos o plano básico, como você falou, que é gratuito. Importante ressaltar que para o usuário, o paciente
toda a interação é gratuita, não existe sempre, custo nenhum. Sempre é gratuito, não tem custo nenhum para fazer o agendamento, para fazer a busca, a consulta. A pessoa tem que se cadastrar no Doutoralia? Não é necessário. Ou mesmo não tendo cadastro, ele pode usar? Mesmo não tendo cadastro, ele pode utilizar, tranquilamente. E aí, ao profissional de saúde, nós temos o plano Premium e o plano First Class. No plano Premium, nós temos várias coisas, entre elas, as principais. A possibilidade de botar a agenda online, o agendamento online, onde ele disponibiliza os horários para serem oferecidos a esses pacientes, e também o pós-venda. A gente tem uma equipe de especialistas que faz o abraço digital nesse profissional de saúde, que ajuda ele em completar o perfil dele, né? Em botar as palavras-chave adequadas, uma assessoria digital. Uma assessoria digital. Auxilia esse profissional de saúde a como se comunicar, como se relacionar com esse paciente digital, com esse paciente 4.0, que tem crescido cada vez mais. Essa porção do paciente 4.0, ela tem cada vez mais aumentado. Qual é a faixa hoje? Qual a idade? Quem que procura hoje, principalmente? Hoje, os usuários mais ativos na nossa plataforma são as mulheres de 25 a 34 anos. Elas são as mais ativas. Isso revela uma realidade que nós já sabemos, que a mulher é a gestora da saúde da casa. Ela é a gestora da saúde dos filhos, muitas vezes é a gestora da saúde do marido, né? E ela que é a responsável em fazer isso. Um outro dado relevante é que 30%, e esse número tem crescido, mas nas últimas pesquisas, 30% de todas as transações e os agendamentos, eles são feitos depois das 8 horas da noite, depois do horário comercial. E aí, se você tem um consultório ou você tenta um profissional de saúde, e aí você tenta num horário que não é horário comercial, como você faz para marcar consulta? Com a Doctoralia fica 24 horas por dia, 7 dias por semana, o calendário disponível. Repito, você entra, usuário, paciente, você entra na agenda do profissional de saúde e marca o seu horário. E a partir dali começa esse relacionamento até o dia, o horário da consulta, né? Essa análise que você traz, ela não é interessante apenas para essa categoria, mas para todas, porque a gente está imaginando que nós vamos chegar num mundo que a maior parte vai ser já da era digital e não vai buscar os métodos convencionais. Se a pessoa não se enquadra nessa lógica, ela pode ficar sem clientes. É uma transformação no comportamento mundial. Não é algo exclusivo do Brasil, ou da Polônia, ou da Espanha, ou dos Estados Unidos. É uma revolução mundial, é o que nós chamamos da nova economia, é a nova forma de se relacionar, é a nova forma de se fazer negócio. E os profissionais em todas as categorias, não só a classe médica, né, mas em todas as categorias, eles precisam atentar-se a essa transformação. Do contrário, vai ficar para trás de fato e não vai conseguir se comunicar com essa nova geração de pacientes 4.0, pacientes digitais, né? É necessário, veja, 90% das pessoas que têm algum tipo de questão de saúde a ser resolvida, vai no Google, vai no meio digital, vai na internet para tentar buscar informações. Isso já é um hábito, já é uma realidade. Mas tem outra realidade que aí talvez o modelo encaixe bem, que é a era da especialidade. Você não encontra mais praticamente a ideia do médico de família que resolvia tudo, porque a medicina avançou muito. Isso é positivo. Isso é muito positivo, que na medida que você dá se especializa em determinada doença, em determinado procedimento, enfim, você tem mais recursos, mais entendimento, mais condições de atuar. Então, esse é um movimento positivo. Voltando à questão da busca na internet, né, que todos nós vamos no meio digital para buscar respostas, nós atuamos também na Doctoralia com uma sessão chamada Pergunte ao Especialista, que é muito poderosa. E é um serviço para a comunidade também, é totalmente gratuito. Como é que funciona? Vamos lá, se você hoje coloca uma pergunta sobre uma mancha na sua unha, no Google, no Dr. Google, como a gente costuma dizer, você tem desde uma resposta de uma micose até um câncer terminal, um problema, sabe? Então você tem um espectro de respostas muito amplo. Com a Doctoralia, a sua pergunta é postada, você pode gratuitamente colocar a sua pergunta, em até 48 horas você é respondido por no mínimo um especialista da área da pergunta que você colocou, e essa resposta é validada por outros especialistas. Então, de certo modo, nós ajudamos a combater as fake news, nós ajudamos a entregar informação de qualidade, com credibilidade para o usuário, para quem busca uma informação acertada.
Porque, veja, há um risco muito grande nas pessoas que fazem consultas livremente na internet, de muitas vezes não iniciar um tratamento porque pegou uma resposta que lhe convinha, ou iniciar um tratamento caseiro, um tratamento errado, baseado numa resposta de alguém que não é especialista no assunto, e nós direcionamos isso aos especialistas cadastrados na nossa plataforma. Então, esse também é um serviço muito importante e relevante para toda a população. Já continuamos a conversa, nós estamos aqui com o Carlos Eduardo Lopes. Ele é o presidente da Doctoralia aqui no Brasil, lembrando que é uma plataforma que facilita a ligação entre quem procura o médico e o médico. Automatiza praticamente, ajuda com a triagem. Estamos aqui entendendo exatamente como funciona esse novo modelo de atendimento médico. Já voltamos. Hoje nós estamos entendendo uma nova forma de entrar em contato com o médico, um aplicativo, uma plataforma digital que está crescendo pelo mundo, na América Latina, no Brasil. Aqui já tem uma expressão muito grande que é a Doctoralia, e é o CEO que preside esse serviço no Brasil que está conversando conosco. Ele é administrador, trabalhou muito tempo na área de telefonia e já está agora há um tempo também trabalhando nessa nova área, o Carlos Eduardo Lopes, que conversa com a gente, conhecido como Cadu, no meio dos administradores. Carlos Eduardo, vamos então entender. Até aqui a gente tinha outra preocupação. As pessoas vão para a internet, vão tentar descobrir o que elas estão sentindo, e é um problema, porque às vezes a pessoa não entende direito e vai entrar em pânico, né? A ideia, através de um atendimento, é quebrar, ou pelo menos informar melhor as pessoas antes que elas se confundam mais ainda? Exato, a nossa plataforma ela é pautada na credibilidade. Então, essa mesma pergunta que hoje, por esse usuário, é lançado no Google e recebe um espectro grande de respostas, né? No caso da Doctoralia, nós direcionamos aos especialistas. Isso não substitui uma consulta, mas ele, o especialista, é a pessoa mais capacitada para dar uma resposta àquela pergunta. Então, se você tem uma dúvida relacionada ao coração, você vai ser respondido por um cardiologista. E essa resposta desse cardiologista vai ser validada por outros cardiologistas da plataforma. Então, com isso, nós trazemos muito mais credibilidade nas respostas e nesse relacionamento. Porque, como eu falei no bloco anterior, existe muita fake news, existem muitos boatos na internet, muitas notícias equivocadas. E é necessário ter um cuidado muito grande com isso. Porque as pessoas, muitas, estão deixando de iniciar os seus tratamentos, estão deixando de buscar um especialista por se satisfazer com uma resposta que muitas vezes não é a resposta correta. A avaliação do médico, como é que funciona? O médico recebe de que forma esse fato de ser avaliado? E essa avaliação ela é resumida, mas é pública. Qual é, afinal, a graduação que ele está tendo do seu paciente? Isso é muito importante, Vili. Esse ponto é muito importante, porque as opiniões, as avaliações, elas são a base da nova economia. Pega todas as grandes startups, todas as empresas que estão transformando o mundo, todas elas se pautam, se baseiam nas opiniões do usuário, nas opiniões do paciente, e com a Doctoralia também ocorre da mesma forma. Como eu comentei, nós temos nos planos premium, nos planos first class, nós temos o nosso especialista digital que acompanha esse profissional de saúde e orienta ele em como responder, em como se comunicar, em como conversar com esse paciente da maneira digital. E isso não é no Facebook, isso não é no Instagram, isso não é no Twitter. Isso precisa ser numa plataforma com credibilidade. As nossas interações são moderadas. Nós validamos, por exemplo, se aquele paciente de fato esteve na consulta, nós moderamos isso para ter credibilidade. Então, esse ponto é muito importante e, principalmente, essa comunicação permite com que esse profissional de saúde melhore. Nada melhor do que a gente escutar o nosso cliente, o nosso usuário, para poder melhorar. O médico, como é que ele reagiu quando ficou sabendo, quando se confrontou com essa nova realidade? Porque não teria como fugir, porque ela está se expandindo rapidamente. É um modelo novo e é uma tendência. Mas eu pergunto porque as categorias geralmente se preocupam e às vezes reagem negativamente a uma novidade. Você enfrentou esse problema? Não, a gente não teve esse problema, não. A gente percebeu que os profissionais de saúde, eles desejavam uma solução, eles desejavam um meio, um caminho, um espaço para poder fazer esse relacionamento e essa conversa com o paciente, com o usuário. Porque até então, Vili, o que estava acontecendo?
estava acontecendo nas redes sociais, onde é terra de ninguém, onde no Facebook você tem... você não é o Facebook não é o caminho, ou o Twitter, o Instagram, não é o caminho para você se comunicar com os pacientes. Quando você fala de saúde, você precisa de muito mais credibilidade, você precisa de um posicionamento diferente. E esse é isso canal que nós fechado, entregamos. né? Vamos entender, esse canal é fechado, o paciente médico não é público como as redes sociais. Ele é direto, por exemplo, se alguém faz uma pergunta para o médico, ele não está fazendo numa rede social aberta, é isso que eu queria explicar. As perguntas são lançadas para todos os nossos especialistas. Então, se você, como eu disse, se você tem uma dúvida com relação ao coração, nós encaminhamos para vários cardiologistas e eles respondem. Essas perguntas e respostas, elas são abertas para todos os usuários da plataforma. O mesmo vale para as opiniões, né, e as avaliações. Também é aberto para todos da plataforma. Só que é um ambiente moderado, é um ambiente onde você tem um relacionamento muito mais definido. Você tem você teve de fato a experiência como paciente e profissional de saúde. É diferente. Eu estou perguntando porque nas redes sociais as pessoas estão assustadas. E justamente tem uma diferença em relação às redes sociais. Redes sociais, qualquer coisa que você disser, vai ter 5 para te atacar depois. Aí, no caso, é um outro caminho profissionalizado de comunicação. E como é que a empresa vai evoluir? Já está em outros países, já está crescendo rapidamente, vai evoluir como? Vai ter também outros serviços ou vai fazer essa ligação do cliente com o médico? Sim, está em constante evolução. Tudo que tiver de mais moderno no mundo, nós traremos imediatamente para o Brasil, Peru e Chile. Obedecendo toda a legislação, obedecendo o amadurecimento do país e das leis, mas assim que tiverem liberadas, a gente implanta, implementa e executa. Falando de evolução, nós saímos em 2 anos de operação aqui no Brasil, nós saímos de 1 funcionário para 460. É um crescimento expressivo. Nós temos 3 escritórios aqui no Brasil já, um escritório no Chile, vamos abrir um escritório no Peru já no próximo ano, mas já operamos lá. Temos equipes de vendas e apoio também no Chile. Temos uma equipe em Barcelona, na Espanha também. Então, tem crescido bastante nesses últimos meses e, como eu disse, toda a tecnologia, toda a inovação a gente implementa imediatamente aí no Brasil. Uma pessoa de fora que vem conversar com você e pergunta, mas afinal, o que é que vocês vendem? O que você responderia para ela? Nós reduzimos o tempo de dor dos pacientes. Você tem um problema, você busca um especialista, em poucos cliques você tem informação na sua mão para você tomar uma decisão, para fazer a sua escolha e para você agendar online. Fora isso, tem um monte de outras coisas, como eu disse, o Pergunte ao Especialista, as opiniões, o canal privado de comunicação entre usuário e profissional de saúde. Não precisa ter o WhatsApp do profissional de saúde, você, através da plataforma, pode mandar ter essa comunicação direta com o profissional de saúde. Enfim, eu poderia ficar falando tempão aqui. Carlos Eduardo, para finalizar, nós temos mais um minuto e pouquinho. A administração foi o seu curso escolhido. A administração, antigamente era direito, né? A administração depois cresceu. A administração é um curso que dá uma visão geral e que te permite cargos de comando em várias áreas. Para você valeu a pena o curso, porque você pulou de áreas diferentes por convites, né? Por exemplo, da telefonia e foi parar na medicina agora. Sim. Para mim, a área da administração, eu sou fã número 1. E eu acredito que a administração ela permite que você tenha contato e conhecimento com várias outras áreas. Então, você precisa entender de direito um pouco, você precisa entender de matemática financeira, você precisa entender de tecnologia, você precisa entender de gestão de pessoas, você tem cadeiras de psicologia. Então, você amplia o seu espectro para poder conduzir operações mais complexas, né? Muito obrigado, sucesso no seu trabalho. Eu agradeço, muito obrigado. Conversou conosco aqui o Carlos Eduardo, que trabalha como CEO da Doutorália, esse novo aplicativo, nova plataforma de ligação do paciente com o médico através da tecnologia. Para você mandar críticas, sugestões, nosso site é jws.com.br, trata da memória brasileira e também tem o memoriaparanaense.com.br. Por lá você pode escrever, criticar ou sugerir. Muito obrigado pela sua audiência.